Pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Conversando com Deus. Esse livro é do Neil Walsh e ele diz que é o livro que traz o diálogo que pode mudar a nossa vida. Quem é o Neil Walsh? Ele é um escritor estadunidense e mensageiro espiritual cujo trabalho tocou o coração de milhões de pessoas, já que esse livro dele ele já foi vendido para mais de 7,5 milhões de pessoas, vendeu mais de 7,5 milhões de exemplares e ficou mais de 90 semanas na lista dos mais vendidos do New York Times. E é evidente que também ele foi vendido, traduzido para muitas línguas. A exemplo desse nosso, que foi traduzido para o português pela Maria Clara de Biasi Fernandes. Então nós estamos quase no final do livro, terminamos no vídeo anterior o 9º capítulo. Nesse 9º capítulo, Deus tinha começado a responder sobre relacionamentos. E ele estava dizendo aqui no final do 9º capítulo que a gente tem que continuar, de alguma forma. Ele disse ali um pouco antes do final que foi ele que inventou o humor. E aí o Neil Walsh falou, sim, já sei disso. Então o motivo para seguir em frente é que não há outra opção, é o que está acontecendo aqui. Porque Deus disse que a gente entrou nessa vida ali no caminho e a gente tem que seguir em frente, leve o tempo que levar, a gente passe mais tempo flertando com a sombra ou entendendo a luz nessa realidade dual relativa, mas a gente tem sempre que estar seguindo em frente. E se a gente quiser seguir com menos sofrimento, acredito, a gente deve estar seguindo na alegria. Porque, como eu já disse em alguns vídeos, eu vi o professor Hélio Couto dizer que o combustível do eletromagnetismo, ou seja, que atrai as coisas boas para a gente, é a alegria. Não adianta a gente querer casa, carro, apartamento ou o que quer que seja de mau humor. E Deus está confirmando isso aqui. E aí então a última coisa que Deus disse no vídeo anterior foi: então continue crescendo, meu filho, e continue a decidir o que quer tornar-se na versão mais sublime do seu eu. Continue a esforçar-se para isso. Continue. É o trabalho de Deus que estamos realizando, você e eu. Por isso, continue. Então Deus dando bastante... tá ali realmente dando aquele empurrão, dando aquela força para o Neil Walsh continuar esse trabalho dele. Então, de estar trazendo esse diálogo, transformando em livro e estar trazendo todas essas informações para a gente, continuando o trabalho dele, que não é só livro que ele fez, ele tem fundações também. E aí então nós vamos para o 10º capítulo, que o Neil Walsh diz: eu amo o Senhor, sabe disso? E Deus responde: sim, também amo você. E aí a surpresa é que o 10º capítulo só traz isso, para ver o quão importante é o amor, então, né? Porque a gente lembra que quando Jesus Cristo perguntou, nossa, só falta perguntou, acredito que é a Pedro, né? Você me ama? Perguntou várias vezes, ele disse: não, mas já respondi que te amo. Ele disse: então fique, apacente as minhas ovelhas. E ele não perguntou se você sabe datilografar, quer dizer, aí agora me entreguei. Você sabe programar computador, você sabe, você sabe ler, você sabe falar um outro idioma, qualquer coisa assim, não. Ele perguntou: você me ama? E aqui então o 10º capítulo é só isso. Eu amo o Senhor, sabe disso? E a resposta é de Deus, que eu acredito que é para todos nós: sim, também amo você. E aí vamos para o 11º capítulo. Eu gostaria de voltar à minha lista de perguntas. Quero entrar em muitos outros detalhes a respeito de tudo isso. Sei que poderíamos escrever um livro inteiro apenas sobre os relacionamentos, mas então eu nunca chegaria às minhas outras perguntas. Porque então até agora Deus estava respondendo mais ou menos ali dentro do tema relacionamento romântico. E aí então Neil Walsh dizendo: olha, o assunto não foi... Não acabou, não pegamos tudo, mas eu não teria tempo para as outras perguntas, então bora lá continuar. Aí Deus diz: haverá outras ocasiões e outros lugares, até mesmo outros livros. Eu estou com você. Vamos em frente, voltaremos aos relacionamentos se tivermos tempo. Está bem, então a minha próxima pergunta é:
Por que eu nunca consigo ganhar dinheiro suficiente? Estou destinado a viver sempre com dificuldade financeira? O que está me impedindo de realizar todo o meu potencial no que diz respeito a isso? Há muitas pessoas nessa mesma situação, Deus responde. Todos me dizem que esse é um problema de autoestima, de falta de autoestima. Vários mestres da nova era me disseram que qualquer carência pode ser sempre atribuída à falta de autoestima. Nossa, eu nunca tinha tinha ouvido essa explicação para a carência financeira. Então, vamos ver o que Deus diz. Essa é uma simplificação conveniente. Nesse caso, os seus mestres estão errados. Você não sofre de uma falta de autoestima. Na verdade, o maior desafio de toda a sua vida tem sido controlar seu ego. Algumas pessoas disseram que esse tem sido um caso de excesso de autoestima. Então Deus aqui é contradizendo o que Newhouse diz, que ele sempre ouviu, que na verdade então o problema que está ali por trás da falta financeira, da carência, não seria autoestima, mas sim falta de humildade, necessidade de controlar o ego. Bem, aqui estou eu embaraçado e envergonhado de novo, mas o Senhor está certo, admite o Newhouse. E Deus diz: você diz que está embaraçado e envergonhado todas as vezes em que eu simplesmente lhe digo a verdade sobre si próprio. O embaraço é a reação de uma pessoa cujo ego ainda se preocupa com o fato de como as outras pessoas a veem. Supere isso. Tente uma nova reação. Tente rir. Gostei muito dessa resposta de Deus para o Newhouse, que fica o tempo todo embaraçado e envergonhado. Olha aqui ele dizendo, é a reação de uma pessoa cujo ego ainda se preocupa com o fato de o que é que as outras pessoas vão pensar. E quantas vezes a gente se tolhe, quantas vezes a gente deixa de fazer, porque a gente fica com medo do julgamento do outro, não é? E aí é o ego que não está querendo ser julgado pelo que Deus está dizendo aqui. Então ele diz, supere isso, tente uma nova reação, tente rir. Quem sabe, né, quando a gente conseguir rir das nossas próprias mazelas, aí a gente não consegue entrar naquela frequência da alegria tão necessária para poder ser, fazer e ter tudo que a gente deseja, não é? Newhouse diz, está certo. Seu problema não é de autoestima, continua Deus. Como quase todas as pessoas, você a tem em abundância. Vocês todos se têm em alta conta, como deveriam ter. Portanto, para a maioria das pessoas, a autoestima não é o problema, confirma Deus. Então, qual é? Pergunta o Newhouse. O problema é a falta de compreensão dos princípios da abundância, em geral, junto com um julgamento incorreto sobre o que é bom, palavra entre aspas, e o que é o mal, palavra entre aspas, até porque nós estamos na relatividade, ele já falou muito disso ali atrás, aqui não existe o absoluto bem não está aqui, e o absoluto mal não está aqui também. Deixe-me dar-lhe um exemplo, continua Deus. Por favor, faça isso, diz o Newhouse. Vocês têm uma ideia de que o dinheiro é mal, também têm uma ideia de que Deus é bom. Benditos sejam. Por esse motivo, em seu sistema de pensamento, Deus e dinheiro não se misturam. Deus entendendo bem o que é que se passa em muitos dogmas religiosos, não é? É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Por muito tempo eu pensei isso, então se eu quero ir para o céu, eu não posso ter dinheiro, até porque se eu me tornar rica, eu não vou ser bem-vinda no céu, não vou ser uma boa pessoa. E aqui Deus explicando por quê, porque a gente foi condicionado a pensar que dinheiro é mal. Não sei se ele vai falar depois também, eu acreditava durante muito tempo que dinheiro era sujo também. E agora ele diz e que Deus é bom, então isso não coaduna, não combina, são dois opostos que estão sempre separados, não dá para pôr o bem e o mal juntos, né, nessa realidade relativa. Então ele diz, Deus e dinheiro não se misturam. Newhouse diz, bem, acho que em certo sentido isso é verdade. É assim que eu penso.
E Deus diz: essas ideias tornam as situações interessantes, porque passa a ser difícil para você cobrar por qualquer boa ação. Quero dizer, se você considera uma atitude muito boa, entre aspas, valoriza-a menos em termos de dinheiro. Dessa forma, quanto melhor, entre aspas, uma ação é, isto é, quanto mais proveitosa, menos dinheiro vale. Você não está sozinho nisso. Toda a sua sociedade pensa assim. Por esse motivo, os seus mestres ganham uma ninharia e as pessoas que fazem striptease uma fortuna. Seus líderes ganham tão pouco se comparados com os astros do esporte que acham que têm de roubar para cobrir a diferença. Seus padres e rabinos vivem a pão e água, enquanto você atira moedas para artistas em casas de espetáculos. Pense nisso. Tudo em você coloca um alto valor intrínseco. Acha que deve ser barato. Não, desculpem. Tudo em que você coloca um alto valor intrínseco acha que deve ser barato. O pesquisador solitário que procura a cura para a AIDS tende a implorar por dinheiro, ao passo que a mulher que escreve um livro sobre centenas de novos modos de ter sexo, grava fitas e promove seminários nos fins de semana para se estender nesse assunto, ganha uma fortuna. Essa inversão de valores é uma tendência sua e deriva do pensamento errôneo. Tal pensamento é a sua ideia a respeito do dinheiro. Você o ama e, contudo, diz que é a origem de todo o mal. Você o adora e, no entanto, o chama de vil metal. Diz que uma pessoa é podre de rica. E se uma pessoa realmente enriquece fazendo coisas boas, imediatamente suspeita dela. Torna isso errado. Olha que bela análise Deus fez aqui do mental, do que a gente pensa, quer dizer, a gente é muita gente, mas do que eu por muito tempo pensei com relação a dinheiro. Não sei se você se enquadra também. E Deus continua. Por esse motivo, é melhor um médico não ganhar dinheiro demais ou ser discreto a respeito do que ganha. E uma pastora, é realmente melhor ela não ganhar muito dinheiro, presumindo-se que você deixaria uma mulher ocupar esse cargo. Ou certamente haverá problemas. Tá aqui Deus trazendo dois ali embutidos. Olha, aqui o médico também não deve ganhar muito dinheiro, já que ele disse que tudo, as pessoas que realmente enriquecem fazendo coisas boas, imediatamente tem suspeitas negativas sobre ela. Então, e também uma pastora, presumindo-se de que você deixaria uma mulher ocupar esse cargo. E aí ele continua. Veja bem, somente uma pessoa que escolhe o ofício mais nobre deveria receber a menor remuneração. Newhosh diz, e aquilo também que eu falei no vídeo anterior, aquela coisa da gente entender também que se é um trabalho espiritual, a gente não deve contribuir com nada financeiramente, porque cai do céu, tudo aquilo que a gente usou ali, a eletricidade, enfim, a água, tudo, a gente... eu acredito que é isso que Deus está dizendo, que essa não é a mentalidade correta, né, a forma de pensar correta dessa forma, de que, veja bem, somente uma pessoa que escolhe o ofício mais nobre deveria receber a menor remuneração. E aí o Newhosh só diz, e Deus continua, sim, está certo, você deveria pensar nisso, porque esse é um pensamento muito errado. Mas se é Deus que está dizendo que é errado, não é aquele errado entre aspas, é o errado realmente. Eu pensei que não existia certo ou errado, e vamos ver se ele confirma isso. E Deus diz, não existe. Existe apenas o que lhe serve e o que não lhe serve. Os termos certo e errado, entre aspas, são relativos. E quando eu os utilizo é dessa forma. E acabou então de dizer que, esse comentário que eu fiz está errado então. Que ele não diz que esse errado ele é absoluto, especialmente porque ele está usando aqui, nessa realidade relativa, evidente que ele é relativo também. Neste caso, relativos ao que lhe serve, ao que você diz que deseja.
Então, vamos ler de novo para entender. Os termos certo e errado são relativos, e quando eu os utilizo é dessa forma. Neste caso, relativo ao que lhe serve, ao que você diz que deseja. Seus pensamentos em relação ao dinheiro são errados. Lembre-se de que os pensamentos são criativos. Então, se você pensar que o dinheiro é ruim e que você é bom, bem, pode perceber o conflito. Agora você em particular, meu filho, leva esse drama de consciência muito a sério. Para a maioria das pessoas, o conflito não é tão grande. Elas ganham a vida fazendo serviços que detestam, então não se importam de receber dinheiro por isso. Olha que interessante. Então, se a gente estiver fazendo uma coisa que nos dá prazer, uma coisa em que ajude o próximo, a gente não deve ganhar nada, receber a menor remuneração. E aí é possível conviver com esse conflito, Deus é bom, dinheiro é ruim, porque a gente vai então fazer aquela coisa que a gente detesta, sai de casa na última hora, levanta da cama de mau humor, vai correndo para aquele lugar que não gosta de ir, mas aí a gente pode receber esse dinheiro porque a gente está fazendo, não se importa de receber dinheiro por isso, porque está fazendo serviços que detestam. Receber o que é mal em troca do que é mal. Então, lendo de novo, então, elas ganham a vida fazendo serviços que detestam. Então, não se importam de receber dinheiro por isso. Receber o que é mal em troca do que é mal. Mas você adora o que faz com os dias e momentos da sua vida. Adora as atividades com que os preenche. Portanto, para você receber grandes somas pelo que faz, seria, em seu sistema de pensamento, receber o que é mal em troca do que é bom. E considera isso inaceitável. Prefere morrer de fome a aceitar o vil metal pelo serviço puro. Como se de algum modo esse serviço perdesse a pureza se aceitasse dinheiro para realizá-lo. Então aqui nós temos essa ambivalência no que diz respeito ao dinheiro. Parte de você o rejeita e parte se ressente por não tê-lo. O universo não sabe o que fazer em relação a isso porque você captou dois pensamentos diferentes. Por esse motivo, no tocante às finanças, a sua vida será confusa porque você está confuso em relação ao dinheiro. Olha que interessante, então, esse ponto de vista que Deus está trazendo aqui, então. Que, por exemplo, no caso do Neil Walsh, ele que está ali escrevendo os livros dele, que tem como objetivo mudar a nossa vida, transformar a nossa vida, nos permitir fazer, ter e fazer e ter tudo que a gente deseja, aprender a receber tudo que é nosso por direito divino, entender quem somos, que nós estamos apenas humanos fazendo uma temporada humana, nós que somos seres infinitos divinos, espirituais. Então, nesse caso, ele dizendo que é difícil para a gente, então, tá tendo essa abundância financeira que é nossa por direito divino, exatamente porque a gente não entende como é que a gente pode casar, então, ganhar dinheiro com uma coisa, ainda que ela seja feita para o bem de todos, felicidade geral da nação, se dessa forma a gente não vai entrar no céu. Então, tem essa ambivalência aqui, que Deus está falando, especialmente ele especificando que como ele conhece o Neil Walsh, então, porque ele já disse várias vezes durante o livro que como é que seria, o que as pessoas iriam dizer se soubessem que ele estava então ali pensando em ganhar dinheiro com esse diálogo que ele tá tendo com Deus. É Deus mostrando a ele que é mais do que certo, nessa realidade relativa é mais do que certo que ele faça isso. E explicando até que por que as pessoas têm trabalhos, se submetem a trabalhos que elas não gostam, exatamente para poder justificar que elas estão ganhando alguma coisa que é mal, que é o dinheiro, que vai impedi-las de entrar no céu, mas elas estão fazendo um trabalho que é ruim também, elas não gostam. Aí isso justificaria. Por esse motivo, no tocante às finanças, a sua vida será confusa porque você está confuso em relação ao dinheiro. Então Deus chama isso de uma confusão. Você não tem um enfoque claro, não sabe ao certo o que é verdade. E o universo é apenas uma grande máquina de fotocópias. Simplesmente produz várias cópias do seu pensamento. Agora só há uma forma de mudar tudo isso, mudando os seus pensamentos. Então,
Deus deu várias voltas e voltou ali no ponto-chave que ele já falou muito, que todos os livros que eu já li aqui no canal falam, que tudo começa no pensamento. Então, é o pensamento que cria então aquela emoção, o sentimento e que nos faz até praticar a ação. E é o pensamento que dá o norte, ou que mostra ali nesse campo eletromagnético qual é a nossa vibração, o que é que a gente está atraindo. Então a gente pensa e atrai. Eu vi que como que diz, uma pessoa, um comediante norte-americano, acredito, estadunidense, e eu não tenho o nome dele aqui, ele disse que isso não é verdade, porque ele contestou aquela frase que diz que um homem é aquilo que ele pensa, um homem se torna aquilo que ele mais pensa. Ele disse, se fosse dessa forma, eu me tornaria, eu seria uma mulher. Mas isso é uma piada, né, dele. Porém, todos esses livros que eu já fiz, do Neil Walsh, dos Abrahams, Peça Será Atendido, eu fiz esse livro que fala muito de como é que a gente pode aprender a receber aquilo que a gente pede, que a gente só não recebe porque Deus manda, o universo compactua e manda aquilo que a gente pede, a gente só não recebe porque a gente não sabe receber. E para receber, para poder receber, o básico é a gente estar vibrando no bem-estar, e o básico é sentir alegria. Então, se a gente está com pensamentos negativos, já levanta da cama, sai ali como se a gente tivesse enfiado o pé no pinico, sai assim, como que fala? Levando ali para todo dia, só com pensamento negativo, julgando, criticando e reclamando, aí não tem jeito da gente vibrar no bem-estar, não tem jeito da gente sentir alegria, e tudo isso começa no pensamento. A gente deve mudar, então, ali a chavezinha do pensamento. Por exemplo, a gente levanta, está chovendo, aí a gente, ao invés de dizer, oh meu Deus, mais um dia de chuva, como que eu vou agora? Meu sapato está furado, uma coisa assim, a gente agradece, olha que bom, graças a Deus que está chovendo, as árvores vão ficar super contentes, vai dar uma limpada no ar também, que estava um pouco poluído, uma coisa assim, acredito, que faz com que, pelo menos é o que eu tento colocar no meu dia a dia, que faz com que a gente se sintonize então com o positivo, e aí a gente consegue ter pensamentos positivos também, vibrar na alegria, ficar no bem-estar, e aí aprender a receber, para poder fazer e ter tudo que é possível para a gente, que no livro Peça Será Atendida, eu deixo aqui, eu fiz toda uma série com ele, eu deixo a playlist aqui se você quiser ver. Ele diz que a única coisa que a gente precisa é aprender a receber. Para receber tem que passar por esses parâmetros, tem que estar nesse estado. E aí, gente, vamos continuar no próximo vídeo, então, esse que é o 11º capítulo, que Deus está dizendo, então, falando sobre dinheiro, falando sobre as nossas crenças sobre dinheiro, porque a pergunta do Neil Walsh, então, foi quanto tempo ele ia ficar ali, então, quanto tempo ele ficaria, será que eu vou ficar... Estou destinado a viver sempre com dificuldades financeiras? Foi essa uma das perguntas, e é sobre isso que Deus está discorrendo, mas eu deixo para continuar no próximo vídeo. Espero que você esteja gostando, que você tenha vindo até aqui comigo. Espero, se você gostou, e se você quiser compartilhar, curtir, comentar, eu te agradeço muitíssimo. Se você quiser entrar lá no canal para ver outros livros que eu tenho lá, que discorrem sobre o mesmo assunto, como receber, digamos, como aprender a receber. E se você quiser, estando lá, se você quiser estar se inscrevendo no canal, também te agradeço muito, e até o próximo vídeo. Tchau!